poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais um programa em poucas palavras aqui, através desta emissora, e também chegando até você por meio do YouTube e também Podomatic e outros dispositivos e meios pelos quais nós temos chegado até você. Obrigado pela sua audiência. Comigo está o pastor Augustus Nicodemos, comentarista do nosso programa. Graça e paz, queridos irmãos, amigos, ouvintes do programa. Queira Deus usar o programa de hoje para abençoar sua vida, esclarecer suas dúvidas e firmá-la na verdade. O programa de hoje vai responder a pergunta do Luiz Fernando, que está relacionada com as duas naturezas de Cristo. Aguarde aí, faço a pergunta dentro de poucos segundos. Olá, eu sou Luiz Fernando, acompanho o programa pelo YouTube. Minha dúvida é a seguinte: um amigo meu leu Filipenses 2, 6 a 8, e ele entendeu que Jesus deixou de ser Deus Filho e se tornou totalmente homem. E alguém ensinou para o meu amigo que quem operava os milagres era o Espírito Santo. Daí qualquer pessoa comum, como era Jesus, segundo ele, por se encher do Espírito, podia fazer ou poderia fazer milagres. Está certo isso? Essa é a pergunta do Luiz Fernando. Está aí o pastor Augustus. Ok, Luiz Fernando, minha saudação. A resposta à sua pergunta é não está certo isso. Essa palavra aí do seu amigo e do seu colega reflete uma heresia antiga que negava a divindade de Cristo Jesus e que já havia sido discutida e resolvida pelos concílios, os primeiros concílios históricos da Igreja Cristã, nos séculos III e IV, quando definiram, chegaram a um consenso a respeito da natureza ou das duas naturezas de Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui a passagem. Estou com ela diante de mim para que o nosso ouvinte saiba ao que é que você está se referindo. São palavras de Paulo escritas à igreja de Filipos, onde ele diz assim, capítulo 2, a partir do verso 5, «Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz». Essa passagem, que é conhecida como a passagem da kenosis, é uma palavra grega para esvaziamento, ela fala da disposição que houve em Cristo Jesus de renunciar, de abrir mão da sua posição de glória ao lado do Pai, se tornar um ser humano numa condição humilhante, como servo, ser levado à morte e uma morte humilhante, que é morte de cruz, tudo isso por amor do seu povo. A passagem não está falando que Jesus abriu mão de sua divindade, mas sim que ele se esvaziou. Esse esvaziamento aqui, ele não se refere a abrir mão da divindade, mas de alguns dos privilégios, prerrogativas que o Senhor Jesus tinha ao lado do Pai, como Deus Filho, antes de assumir a nossa carne. Deixe-me tentar colocar aqui para você, Luiz Fernando, de outra maneira, né? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele sendo verdadeiro e eterno Deus, a gente tem que lembrar disso, ele é da mesma substância do Pai e igual ao Pai. Quando chegou o cumprimento do tempo, aquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, o tempo determinado por Deus, ele tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. É nisso que consistiu o esvaziamento. Deus Filho assumir uma natureza humana com todas as suas propriedades e enfermidades comuns. Se refere ao fato de que a natureza humana, ao contrário da divina,
ela é sensível à dor, à fome, a limitações no tempo e no espaço e todas aquelas outras características que são próprias da nossa vida aqui nesse mundo. Contudo, sem pecado, isso é importante lembrar. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância de Maria. E as duas naturezas de Cristo, portanto, agora, não é? Elas são inteiras, perfeitas e distintas. Esse é o problema que as pessoas às vezes encontram para entender. Eles querem uma resposta lógica para isso, não é? Não é que não é lógica, mas é que está acima da lógica. Essas duas naturezas de Cristo, a sua natureza divina, porque ele é o Filho de Deus e Deus Filho, e a sua natureza humana, porque ele é filho de Maria, são naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divina e a humana. E elas estão, Natsan, inseparavelmente unidas em uma só pessoa. E isso sem conversão, uma não se converte na outra, sem composição, elas não compõem uma terceira natureza, ou confusão, elas não se misturam. E essa pessoa, Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E Cristo, na sua natureza humana, unida à divina, ele foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo por Deus, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Paulo fala lá em Colossenses que aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Para quê? Para que ele pudesse realizar a obra de mediador e fiador, que ele fez muito involuntariamente, não é? Para que ele pudesse fazer isso, ele se submeteu à lei, não é? Como a gente sabe, nasceu judeu, cumpriu toda a lei e padeceu em sua alma aqueles tormentos cruéis e também no seu corpo aqueles sofrimentos penosos, não é? Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ficou sob o poder da morte, mas ele não viu a corrupção, porque ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Aqui, então, é importante lembrar que Cristo, na obra da mediação, ele age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que é próprio. Então, tem coisas no relato bíblico que você percebe que é próprio de Jesus como homem. Sim. Teve fome, teve sede, cansou, dormiu, chorou, morreu. E tem coisas que são próprias da sua natureza divina. Ele tinha conhecimento das coisas e poder e autoridade sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre as doenças, sobre as enfermidades e sobre os homens. Então, o que é que acontece? A confusão às vezes é essa, é que em razão da unidade da sua pessoa, as duas naturezas numa única pessoa, o que é próprio de uma natureza, às vezes na Bíblia é atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Sim. Então, às vezes, você encontra o homem Jesus fazendo coisas divinas e Jesus, que é Deus, padecendo como ser humano. Sim. Né? Então, esse é um dos mistérios da doutrina cristã. Não é? Mistério, né? Como é que como se relacionam, como funcionam as duas naturezas de Cristo Jesus. Então, esse é o entendimento, né, teológico, histórico da igreja a respeito das duas naturezas de Jesus Cristo. Então, fica óbvio que Cristo, quando fez os milagres e sinais e prodígios, mas porque ele era Deus. O Espírito Santo estava com ele para capacitar a sua natureza humana a coabitar, a viver, a estar junto da natureza divina. Mas é pelo seu poder e autoridade que ele realizou todos os milagres. Tanto é que, ao final do Evangelho de João, está dito que Jesus fez aqueles milagres para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. Não está dito assim, Jesus fez todos aqueles milagres para que a gente acredite que ele está cheio do Espírito Santo. Então, os milagres provavam a divindade de Jesus. Qual é a diferença? Eu creio que esse é o fulcro da pergunta, né? Qual é a diferença dos milagres que Cristo realizou e os milagres realizados, por exemplo, pelos apóstolos? Os apóstolos, o Pedro, Paulo, João, eles não eram divinos, eles não tinham a natureza divina, mas eles fizeram milagres e alguns desses milagres eram parecidos com os milagres de Cristo, embora eles não superaram os milagres de Jesus, não andaram sobre a água, eles não transformaram
água em vinho, eles não multiplicaram pães, não acalmaram tempestades. Basicamente, os milagres dos apóstolos se resumiram à cura de doentes e expulsão de demônios, não é? Então, e Cristo também fez isso. Então, qual é a diferença dos milagres realizados pelos apóstolos e os milagres realizados por Cristo? É que os apóstolos, ao realizar milagres, eles faziam isso em nome de Jesus. Eles faziam isso não por uma autoridade própria, intrínseca, mas eles dependiam da autoridade de Jesus. Uma autoridade delegada. Exatamente. E Jesus não fazia milagre em nome de ninguém. Uhum. Ele nunca curou ninguém em nome do Pai ou em nome de, sei lá, qualquer outra coisa, não é? Ele fazia pela sua própria autoridade. E foi exatamente isso que impressionou, por exemplo, os moradores de Cafarnaum naquele dia que Jesus entrou na sinagoga para ensinar e todo mundo se maravilhava porque ele ensinava com autoridade. Uhum. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Exato. E apareceu um endemoniado lá no meio do culto. Imagina isso, Natson, né? Tinha lá um endemoniado. Ele não deu microfone. Não deu microfone, não. O bicho começou a falar e Jesus disse, cala-te e sai dele. E na hora o demônio saiu. E qual foi a reação do pessoal na sinagoga? Todo mundo se espantou, dizendo, mas o que é isso? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e estes o obedecem. O que é isso? Uma nova doutrina? Então, o que impressionou aqueles judeus que estavam ali na sinagoga e que sabiam o que era exorcismo? Tinha exorcistas em Israel que praticavam a expulsão de demônio e tudo. Uma série de rituais e tudo. A diferença é que Jesus chegou e com a sua palavra, não em nome de ninguém ou de qualquer outra coisa, mas ele comandou e os demônios foram embora. As expulsões de demônio que foram feitas pelos apóstolos era sempre assim, em nome de Jesus sai. Exato. Não é? Em nome de Jesus sai. Mas Jesus expulsava pela sua própria autoridade. Por quê? Não é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, que os apóstolos também eram, mas porque ele era Deus. Porque ele era Deus. Então, está aqui a resposta para a pergunta aí do nosso ouvinte. Eu espero que ela atenda e esclareça a sua dúvida. Amém. E o maior de todos os milagres, e que ninguém vai repetir de forma alguma, por mais que seja o que for, é a ressurreição pela sua própria justiça. Exatamente. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Amém. Obrigado, então, ao nosso querido ouvinte, o Luiz Fernando, que acompanha o programa, e outros também que puderam ser atendidos, certamente, com esta resposta. Obrigado, pastor. Não, de nada. É sempre um prazer estar aqui, tentar responder essas perguntas, e, como sempre, o grande desafio é fazer isso em poucas palavras. É mesmo, de fato. Mas a missão está sendo cumprida, graças a Deus. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.